Hoje é uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas, um pouquinho depois das 18 horas. É quando aqui estamos celebrando saúde, falando sobre saúde, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Nós cuidamos de uma clínica médica de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações, que compõe nosso esqueleto no sentido amplo. Nosso esqueleto não é só osso. E essas doenças, meus caros, têm alguns aspectos bem peculiares, bem próprios delas. Elas têm dois acentos principais, que são dor e incapacidade física. E alguns sintomas acessórios, né? Essas dores podem se manifestar como dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, enxaqueca, dor nos ombros, nos braços, nos punhos, nas mãos, dor no peito, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar irradiada para uma perna ou para as duas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés, como vocês veem. Em qualquer geografia do corpo humano, as dores dos transtornos musculoesqueléticos podem se manifestar. Também sempre eu digo, e é muito importante, que existem os sintomas acessórios, porque a maioria dos pacientes com transtornos musculoesqueléticos estão numa jornada de piora do seu quadro clínico. E se nada for feito para impedir a progressão dessa cruel jornada de piora, os pacientes vão ter que vir acompanhados de alguém para se apoiarem, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, ou com cadeira de rodas. E o estigma sempre é a idade, né? A idade sempre é culpada de tudo, não é? Quando a medicina falha em vários aspectos, isso é da idade. É o que os médicos falam em geral. Sim, menos na minha clínica. Na minha clínica nós não falamos isso. A idade, para mim, é um conceito, entende? Eu não quero saber a idade do paciente, quero saber o que ele sente, qual o problema, entende? O que eu posso fazer por ele, entenderam? Então, entende? A proposta da nossa clínica é tirar esses pacientes dessa cruel jornada de piora e interromper essa jornada de piora. E, se possível, e muitas vezes conseguimos, graças a Deus, é colocá-lo numa jornada de melhora do quadro clínico, com menos dor e menos incapacidade física. Entende? Muito bem. Mas atendendo a uma série de questões que chegam ao meu e-mail, meu WhatsApp, entendeu? Se quiserem fazer perguntas, utilize meu WhatsApp. Telefone 11 9 7082 8015. Telefone da minha clínica, que fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470. Telefone da minha clínica, 11 3661 4243. 11 3661 4243. Muito bem. Mas atendendo uma série de dúvidas e questões dos meus pacientes, dos ouvintes e dos seguidores dessas nossas jornadas, hoje a nossa proposta é falar sobre hérnia de disco. A maioria das pessoas já ouviram falar sobre essa expressão, sobre este problema, não é? Sobre esse transtorno musculoesquelético, que é a hérnia de disco. Não é? O nosso esqueleto, não é? A nossa coluna vertebral, ela é formada por unidades ósseas chamadas vértebras,
que se superpõem, que se seguem no sentido crânio-caudal, formando uma pilha de ossos intercaladas por um coxim cartilaginoso, fibrocartilaginoso, elástico, chamado disco intervertebral. Então, entre uma vértebra e outra, existe essa cartilagem chamada disco intervertebral. Os movimentos da coluna são possíveis graças às articulações entre as vértebras, através dos discos intervertebrais. Então, nós podemos dobrar o tronco para frente, estendê-lo para trás, incliná-lo para a esquerda, incliná-lo para a direita, e permite um pequeno grau de torção. Entenderam? Muito bem. Se tudo está bonito, se essa sequência de Vés está perfeita, entende? A coluna tende à situação vertical, com o indivíduo em posição ortostática, em pé. Entenderam? Mas, vejam vocês, por N fatores, principalmente por esforços repetidos, por mau uso que se faz do nosso esqueleto, entende? Por atividades de baixo e alto impacto, traumatismos, entende? Obesidade, insuficiências musculares e, principalmente, tensões emocionais. As nossas tensões emocionais mexem com todo o nosso organismo, entende? Nós mudamos toda a fisiologia humana de acordo com as nossas emoções. Existem emoções de gratificação, de alegria, de felicidade, entende? Que exaltam as nossas funções biológicas. E existem emoções de tragédias, desamor, entende? Desamor, conflitos, entende? Falência, inadimplência, insolvência. São emoções prejudiciais, entende? Que causam graves problemas de saúde, inclusive para o nosso sistema músculo-esquelético. O melhor exemplo é a tal fibromialgia, aquelas dores terríveis da parede muscular, que em geral pegam a parte baixa do pescoço e alta da coluna dorsal, se espalhando por detrás dos ombros, com dor, queimação, dormência, choques, tanto que o indivíduo piora a sua postura, né? Por causa da dor, ele se encolhe todo, entende? Aumentando, entre aspas, o corcunda. Entende? A fibromialgia é um processo neuromuscular ligado à parede do tronco, entende? Não propriamente à coluna diretamente. Entende? Então, é músculo tendinoso e é muito ligado às nossas emoções. Aqui já dissemos e vamos repetir, não é? Parece incrível o que eu vou dizer. Mas a nossa cabeça tem um peso. Tem um peso. Se pudesse pesar uma cabeça sozinha, né, eu diria que ela pesa um pouco mais de 1 quilo, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,150 kg. Entende? Isto, meus caros, nós estamos calminhos, bem tranquilos, vivendo uma situação de alegria, de conforto, de bem-estar. Mas a cabeça não tem o mesmo peso a cada momento da nossa vida. O peso da nossa cabeça varia muito, entende? De acordo com as nossas tensões emocionais. Entende? As tensões emocionais. E a grande maioria da cefaleia, das dores de cabeça e das enxaquecas, também tem a ver com as nossas emoções. E esses distúrbios musculoesqueléticos, né, são rotulados de psicossomáticos. Nós temos 3 classes de doenças. Somáticas, do corpo exclusivamente. Psíquicas, tá? Transtornos mentais. Ou psicossomáticas, as duas coisas juntas. Tá certo? Vou dar um exemplo simples. Você cai e fratura o braço. Ora, isso não é psíquico, não é? Isso é orgânico. Entende? Um acidente. Mas, por outro lado, na hora que você fratura o braço, não pode trabalhar. Às vezes tem
comissões no seu salário, você vai deixar de ganhar as comissões, diminuir o seu rendimento, aí começam os transtornos emocionais. Entenderam? Então há quem diga que toda doença é psicossomática. E não está muito longe disso, não. Não está muito longe. Não pensem vocês que psicossomático é só asma, bronquite ou dermatite. Entende? Não. Diabetes pode ser psicossomático. Calvície pode ser psicossomático. Câncer pode ser psicossomático. Entenderam? É muito fácil. Também já vou repetir isso, mas é tão importante que eu vou repetir. É muito fácil você saber se uma doença é psicossomática. Não é? Quando alguém relatar um sintoma de uma doença, uma dor, um desconforto, dormência, cãibras, perda de força, você pergunte assim: se você fica nervoso, tua doença piora? Diz assim: piora muito. Psicossomática. Entenderam? Entenderam? Se as tuas emoções, ou suas percepções de vida não alteram o sintoma, a doença não é psicossomática. Entenderam? Entenderam? Mas hoje me pediram aqui para falar sobre hérnia de disco. Então eu já descrevi que a nossa coluna é uma sucessão de unidades ósseas chamadas vértebras que se sucedem no sentido crânio-caudal, intercalada pelos discos intervertebrais. Por razões, em geral, traumáticas, esses discos podem se romper. Entende? Pode se romper. Entende? Se a tua coluna é bem vertical, bem reta, entende? Ela está bem no prumo, a tua postura é bonita. Entendeu? Mas se a tua coluna começa a ter alguns desvios do eixo e achatamento de discos, sua postura fica prejudicada. Você fica com má postura e, às vezes, até corcunda, ou até com uma escoliose, que é aquele desvio em S da coluna. Entende? Então, vejam vocês, esses discos intervertebrais, às vezes, se rompem. Entende? E eles têm dois componentes importantes. Um anel fibroso em volta, que é aquilo que contém propriamente o disco, e um núcleo dentro, chamado núcleo pulposo, que é elástico, e o bem centrinho dele é até meio gelatinoso. Então, por um rompimento do ânulo fibroso, esse núcleo migra por esse orifício que se forma por uma fissura, uma rachadura, e vai para fora do seu conteúdo. E em nossa coluna, em cada nível vertebral, nós temos pares de raízes nervosas. Se essas hérnias maltratam uma raiz nervosa, dá uma dor terrível, que é uma nevralgia por compressão através da hérnia de disco. Entende? Esse é um diagnóstico relativamente frequente. Relativamente frequente. E pode acontecer em qualquer idade. Qualquer idade. Pode acontecer em atletas, em jovens, entende? Pode acontecer em pessoas de idade madura ou em pessoas com idade mais avançada, entende? A calcificação do disco forma um quadro clínico chamado artrose. Essa artrose são os tais bicos de papagaio que a turma chama, não é? Quando aparece no raio-x, aquela imagem que imita verdadeiramente um bico de papagaio, né? É artrose. Artrose é a degeneração da articulação. Não só na coluna acontece artrose. Pode acontecer no joelho, no ombro, no tornozelo, no pé. Entende? Onde tem articulação, pode acontecer uma artrose. E artrose, meus caros, a articulação perde a sua vitalidade. Ela fica prejudicada na sua lubrificação. Há um atrito, né? Há um atrito que desgasta os níveis e pode chegar até nos ossos, né? E formando o que se chama uma necrose óssea, quando o disco desaparece e o osso fica raspando um no outro.
dá um atrito muito grande, entendeu? O osso tem circulação sanguínea, o disco não tem. Entende? O disco não tem circulação sanguínea. Ele se nutre, ele se vitaliza por imbebição, por osmose, entende? Ele se nutre desse jeito. Um disco jovem é bem alto e ele é bem hidratado. O disco maltratado, ele é fissurado, rachado, com hérnia de disco ou artrose, entendeu? E essa artrose pode pegar uma raiz nervosa, pode dar uma hérnia cervical na região do pescoço e dar uma cervicobraquialgia, ou seja, uma compressão no pescoço, com dor no pescoço, ou dor de cabeça e uma irradiação para um dos braços, ou para os dois, dependendo da posição da hérnia. Entende? Esse quadro de cervicobraquialgia, às vezes, ele se parece com a dor de um infarto do miocárdio. Então o doente fica apavorado, que dá uma dor terrível no peito, às vezes, e irradia num braço esquerdo, por exemplo. E o paciente sai correndo para um pronto-socorro de cardiologia. Mas no pronto-socorro de cardiologia, os plantonistas sempre vão fazer um bom exame clínico, né? E vão fazer o exame de eletrocardiograma, de prova de esforço, e vão, em 70% dos pacientes que chegam num pronto-socorro de cardiologia, pelo menos, né, eles vão dizer, isso não é um problema cardíaco, seu problema é da coluna vertebral. Entende? Você tem uma compressão de raiz nervosa por uma hérnia de disco, por exemplo. Entendeu? A hérnia de disco, quando acontece na região dorsal, dá uma nevralgia terrível aqui na região das costelas, em geral unilateral. Entendeu? É uma nevralgia intercostal. É uma nevralgia por compressão também. E quando acontece uma hérnia de disco na região lombar, pode dar uma lombalgia, que é a dor na região lombar, ou uma ciatalgia, que é uma dor lombar irradiada numa perna, ou nas duas pernas. Entendeu? É a tal dor ciática. A tal dor ciática. Entende? Mas sempre é devido, em geral, a uma compressão mecânica, quando o diagnóstico é hérnia de disco. Porque existem tumores na coluna que podem comprimir raízes nervosas. Aí o diagnóstico é outro, não é hérnia de disco. Como existe um diagnóstico de coluna muito importante, né, chamado estenose vertebral. Estenose, meus caros, é o nome médico de estreitamento. Então, às vezes, por artrose ou até por hérnia de disco, o canal vertebral se estreita, fazendo uma compressão. Essa estenose lombar, às vezes, dá um quadro clínico chamado claudicação neurológica. É aquele paciente que anda encurvado para frente, ele percorre uma pequena distância, para descansar, depois ele anda mais um pouco, para de novo, depois ele anda, senta em algum lugar e anda mais um pedaço, entende? Isso se chama claudicação neurológica. Na medida que ele anda, a compressão aumenta. Quando a compressão aumenta, ele não aguenta. Ele para, respira, e aí ele anda mais um pouco, entendeu? Isso é uma claudicação neurológica. Veja, em nossa clínica, nós tratamos hérnia de disco e estenose lombar de forma conservadora, ou seja, sem cirurgia, entende? Em nossa clínica, nós evitamos o tratamento cirúrgico sob todos os ângulos, entende? Essa patologia, essa doença, hérnia de disco, mesmo a estenose lombar, nós conseguimos bons resultados de tratamento, com aulas de alongamento, com fisioterapia, com medicação, às vezes relaxante, com calor, entendeu? E com a medicina vibracional, ou seja, infravermelho, ondas curtas, ultrassom, ondas de choque,
entende? É a medicina das energias. E quando cirurgia necessária, entende? Porque às vezes essa compressão causa uma paralisia. Nós mesmo, nesse momento, estamos tratando 2 pacientes que o pé caiu, né? Por paralisia. A pessoa tropeça nela mesma. Entende? O pé cai, ela não consegue levantar o pé para cima para dar o passo. Entendeu? Como temos também pacientes tratando que tem problema de pinçamento da mão, quando a irradiação pelo braço, com uma hérnia de disco, artrose do pescoço, entende? A dona de casa diz, vou pegar um copo, cai da minha mão. Entendeu? Ela não tem força para segurar. Quando dá uma paralisia muito avançada, né, e impede a marcha do paciente, faz-se necessária aí uma descompressão cirúrgica. A descompressão cirúrgica hoje pode ser por microabordagem, uma cirurgia pequena, né? Ou até uma cirurgia endoscópica, artroscópica, entendeu? Em que o médico opera com uma pequena incisão e introduz uma sonda e através de um monitor de televisão, ele opera olhando pelo monitor e guia a sonda no sentido de sacar a hérnia de disco ou abrir espaço para a raiz que está comprimida. Entende? Esse é um tratamento que vai à causa do problema. E às vezes é heróico. Salva o paciente, uma paralisia, ou de ir para uma cadeira de rodas, por exemplo. Mas em nossa clínica nós evitamos a todo custo o tratamento cirúrgico. E temos belíssimos resultados com o tratamento não cirúrgico, conservador. Entende? Ok? Mas estou vendo aqui que meu tempo está se esgotando hoje desta jornada. Espero que tenham aproveitado, né, as orientações. Eu tenho uma clínica médica, ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e até psicoterápica, na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do estádio do Morumbi, número 1470. O telefone da minha clínica é o 11, código de São Paulo, 3661-4243. Vou repetir, a pedidos. O telefone da minha clínica, 11 3661-4243. O meu telefone celular, onde tem o WhatsApp para perguntas, é o 11 97082 8015. Meu telefone, onde tem o WhatsApp, 11, código de São Paulo, 11 97082 8015. Eu tenho um telefone alternativo celular para as emergências, porque eu dou para os pacientes que estão em atendimento de emergência, que é o 11 9 3014 8888. 11 9, né? 3014 8888. Muito bem, obrigado por toda essa atenção. Desejo que vocês sejam muito felizes. Mas para isto é preciso ter muita saúde. Até a próxima.